Olá, gente! Hoje é quarta-feira, dia 30 de maio, já está acabando o mês, começando os festejos juninos, então, e o seu programa Bem Assim está chegando com tudo. Aqui no estúdio, hoje a gente vai conversar sobre a síndrome do ninho vazio. Já ouviu falar? Pois é, a gente vai quebrar tabus e falar um pouco sobre isso. Será que realmente é uma síndrome que merece tratamento? A gente vai descobrir tudo agora aqui no estúdio. E, como eu bem disse, terminando o mês de maio, vai iniciando o mês de junho, os festejos juninos, vem forró por aí. Aqui no estúdio também a gente vai receber a banda Mofil. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. E a gente inicia esse programa Bem Assim, conversando com você que está aí em casa, para que você possa acompanhar toda a nossa programação através aqui do canal 25 na NET. Mas se você também quer sair, precisa resolver alguma coisa, mas não quer perder a gente, não se preocupa, gente, é só baixar o nosso aplicativo no teu celular e aí você vai ter essa facilidade de acompanhar toda a programação da TV Mar de qualquer lugar em que você esteja. A gente também passa ao vivo através do portal Gazeta Web, então acessa lá, é o www.gazetaweb.com e aí você, além de acompanhar toda a programação da TV Mar, também vai poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Alagoas através do maior e melhor portal aqui do nosso estado. A gente também está presente nas redes sociais. Então acompanha a gente lá no Instagram, no YouTube, Twitter, Facebook e vai lá, entra nas nossas redes sociais, curte a gente, acompanha e no YouTube você também pode acompanhar, ver e rever todos os nossos programas, os nossos vídeos, matérias especiais e deixa lá a tua curtida, tá certo? Agora, a gente inicia amanhã, agora, falando sobre a síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar disso? É claro que, vez ou outra, a gente escuta falar casos de mães e pais que, de repente, sentem muita falta dos filhos, mas até que momento isso é normal? A gente está aqui na presença da psicóloga Nielke Nóbrega e ela vai conversar com a gente exatamente sobre isso para que a gente possa entender o que realmente é a síndrome do ninho vazio. Muito bom dia, Nielke. Bom dia. Um prazer revê-la mais uma vez aqui no nosso programa. É sempre muito bom estar aqui compartilhando com vocês. Enfim, a síndrome do ninho vazio é um período, digamos que faz parte do ciclo vital, né, da gente e que os pais vivenciam na saída dos filhos. Que ele pode ser agravado porque é um período também onde acontece a aposentadoria, onde acontece a menopausa nas mulheres. Então, a incidência de problemas nas mulheres, os sintomas são muito mais intensos do que nos homens, porém, eles também apresentam. E como é que ela se manifesta? Tem uma tristeza intensa que a nossa preocupação aqui em decorrência disso vem a surgir uma depressão, até porque nas mulheres tem a questão da menopausa, que é a alteração hormonal, então isso também influencia. Uma perda de um emprego, um afastamento daquela figura do filho que ela sempre foi a cuidadora, a protetora, por mais que hoje a gente viva num mundo extremamente contemporâneo, onde as mulheres não têm o mesmo papel que elas tinham antigamente, mas elas ainda exercem com muito zelo o cuidado com os filhos. Então, isso é muito preocupante porque elas perdem essa capacidade, né? Aquele cuidado, aquela proteção. Por mais que não sejam mães super protetoras, mas elas ficam preocupadas porque agora elas não vão estar ali cuidando e dando a atenção necessária. E aí, esses são os sintomas, mas tem mais alguns sintomas patológicos mesmo que possam aparecer? A gente se preocupa se esse isolamento, se essa tristeza, se esse choro, elas relatam normalmente, e os pais também, dores físicas, como dores de cabeça. Então, é preciso fazer uma avaliação, um diagnóstico diferencial, para a gente entender se isso persistir por mais de 6 meses, essas mulheres podem estar até via desenvolver um quadro de uma depressão. O que nos preocupa? O alcoolismo também acaba sendo acarretado em decorrência disso. E recentemente foi feita uma pesquisa, em 2017, se eu não estou enganada, pela OMS, que trouxe que essas pessoas, tanto os pais quanto as mães, eles ficam mais impulsivos. E aí o uso do jogo patológico. E a gente percebe também a relação cultural, sociodemográfica, no contexto do ninho vazio. Então, esses pais já não têm mais aquele cuidado, já não estão mais trabalhando,
perderam a sua funcionalidade, têm a ideia de que são incapazes e aí começam a utilizar de jogos. E aí isso acaba afetando a parte econômica. E tem um dado que é bem relevante. Normalmente, no início, o casal acaba tendo problemas, às vezes até de chegar a uma separação. Só que com o tempo isso se estabiliza e aí eles apresentam uma melhor qualidade de vida muito após a saída dos filhos do que quando os filhos estavam em casa. Pois é, agora isso só acontece quando os filhos saem de casa ou pode acontecer também de repente por conta da mudança da rotina, quando os filhos começam a estudar ou de repente quando eles começam já a se ausentar de casa para trabalhar. Isso pode acontecer também nesses contextos. De repente também uma mãe ou um pai que tem a questão dos pais que se separam, os filhos ficam com a guarda de um dos dois, isso também pode acontecer nesse contexto? Acarreta. Normalmente o que marca é essa separação. E aí entra no ensino médio, né? E aí mora no interior e de repente vem os filhos estudarem na capital. Então isso acarreta uma ruptura já de separação. Depois entra na faculdade, onde isso vai ser mais intenso. E aí após a faculdade, que é a saída definitiva. Então normalmente quando os pais podem passar por essas fases de uma forma transitória e saudável, do tipo, ele entrou na faculdade, já não é a mesma coisa quando ele estava em casa. A probabilidade é que esse filho não volte. Porém, hoje, com as mudanças que nós estamos vivendo, percebe-se muito retorno para casa desses filhos, ou por separação, ou porque acabaram a faculdade, faziam em outro estado e voltam para começar a sua carreira profissional na cidade de origem. Então, também tem muito isso, mas os dados são muito positivos nesse retorno para casa. Né? É necessário, então, que toda a família trabalhe para que esse pai e essa mãe não sofra tanto. Qual que é o papel do filho numa situação dessa? É sempre trazer aquela ideia de segurança, de que, tipo assim, ele estará contando com os pais, ele vai ligar. É muito importante o diálogo nesse momento, né? E os pais também lembrarem que eles deram o seu melhor, né? Retirar um pouco essa ideia de culpa. O que eu observo muito nos pais é uma inflexibilidade, é uma crença de que eu preciso dar sempre o melhor para o meu filho, eu preciso proteger, eu preciso cuidar. Só que o normal é que os filhos crescem, né? É um ciclo de vida habitual e que a gente vai precisar passar por ele. Então, essa ideia de ser mais flexível por parte dos pais e compreender e confiar que os filhos são capazes, sim, de seguir sozinhos, isso já é um bom caminho. Caso eles tenham muita dificuldade, a psicoterapia pode ajudar bastante. Se os sintomas forem muito intensos, aí indicaria para um psiquiatra, um médico, de repente, um clínico, para fazer uma avaliação mais específica e talvez introduzir medicação. E quando essa separação ocorre por conta de casamento, é um problema um pouco maior de ser administrado, porque acaba também influenciando na relação entre os pais e o parceiro do filho ou parceira da filha, enfim. O que venha a acontecer. Como é que faz para lidar com situações? Olha, eu conheço casos, inclusive, de mães que foram ao casamento do filho vestidas de preto e disseram, hoje eu estou de luto. Uma situação um pouco mais complicada, inclusive, né? E aí a gente observa, no caso, em situações como essa, do exemplo que você disse, uma característica bem de personalidade dessa mãe ou desse pai, onde não aceita uma outra pessoa vir a fazer parte daquele ciclo de vida. E aí a gente realmente já nota uma característica mais patológica. A inflexibilidade dessa pessoa de lidar com o seu filho cresceu, ele vai casar, né? Os seus netos virão, então aí a gente já se preocupa um pouco mais diante de um quadro de personalidade, que necessariamente não precisa vir a ser um transtorno, mas é uma pessoa que provavelmente terá muitas dificuldades nas relações interpessoais, não só com a saída do filho, mas provavelmente pode até ter se separado do marido também, em decorrência disso, dessa inflexibilidade em relação a como lidar com a situação. E como é que é feito, então, esse tratamento? A pessoa reconhece que precisa do tratamento, então vai em busca de ajuda. Como é que esse tratamento é feito? Normalmente, as pessoas elas são sinalizadas que elas estão precisando de ajuda, porque pela inflexibilidade, ela nem se dá conta, ela acha que é normal. Então, normalmente, um amigo, alguém mais próximo, o próprio filho, né, pode sinalizar. E aí a terapia vai ser de uma eficácia, né, bem significativa para ela. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente vai tentar ressignificar essas crenças dessa pessoa, sinalizar para ela que esse pensamento de que, tipo, o filho só é feliz ao lado dela, com ela cuidando, isso pode ser uma coisa distorcida. Sim, ela é importante, ela é essencial,
mas teve um momento onde ela foi fundamental. Agora ela ainda é fundamental na vida desse filho, mas com outras pessoas também junto, né? Então a gente tenta sempre trabalhar ressignificando, reestruturando essas crenças. E é um tipo de terapia, Niel, em que o filho também participa como terapia de casal? Como é que funciona? Normalmente, quando tem uma situação onde envolve outros membros da família, na terapia cognitiva a gente chama essa pessoa. No caso de uma situação do ninho vazio, seria relevante a gente estar convidando o filho, estar convidando o esposo, para ter uma sessão conjunta com eles, entendeu? Ter uma sessão talvez separada com esse filho ou com esse marido também. É possível. Então, é extremamente essencial a participação da família também em todo esse processo, desde o diagnóstico até o tratamento. Claro. É sempre importante. Eu costumo dizer que a família, o contexto social é uma rede de apoio. Então, se essa mãe ela tem uma boa estrutura familiar, provavelmente isso será um fator de proteção para ela, que ela venha a passar pelo contexto do ninho vazio, que será uma situação normal, digamos, da vida dela, mas que ela não venha a evoluir para um quadro de depressão ou de uso de álcool, de outras substâncias ou jogo patológico. E eu queria que você pudesse deixar dicas para os pais e filhos que estão nos assistindo nesse momento, que vão precisar passar por esse processo de separação. De que forma torná-lo menos doloroso? Como trabalhar isso? Existe uma forma de já ir trabalhando antes todo esse processo para que ao chegar na hora, ao chegar realmente na efetiva separação, as pessoas não sofram, as partes não sofram tanto? Não sofrer é quase impossível, né? Mas os pais podem começar a treinar quando o filho, adolescente, pedir para ir dormir na casa de um colega. Pedir para ir fazer alguma coisa que eles não estejam presentes. Então, assim, esse cordão umbilical precisa começar a ser cortado. E se ele for cortado no início, é mais fácil depois, né? É deixar que o filho vá sozinho para algum lugar, mesmo que a gente fique com o coração na mão, né? Mas, assim, se você precisar, você liga. Também é interessante que esses pais não fiquem monitorando, sabe? Sufocando demais. Eu acredito que a relação de confiança, ela precisa ser estabelecida tanto para que o pai venha ter segurança, como para que o filho também, né? Então, é essencial o diálogo, isso é um fator primordial. Existe também a questão inversa, aquele filho que não sai da cola da mãe e do pai porque não se sente seguro. Existe também essa situação inversa? Existe, só que não entraria no caso de um contexto de ninho vazio. Aí já é uma outra problemática que hoje a gente está vendo muito. Os adultos, filhos de 35 anos ou até um pouco mais, que não conseguem sair de casa, né? Que precisam estar lá mantendo aquela situação. E aí vem por vários fatores, vem o comodismo, vem a ideia do ter tudo pronto e vem a insegurança também, de achar que ali é o ambiente mais seguro deles. Então, eu acredito que isso seja um assunto para um outro encontro com você, para a gente, exatamente. Eu acho que a gente poderia, Lara, fica aí a dica, porque de repente a gente poderia discutir aqui no estúdio também, junto com a Mara, enfim, exatamente essa situação, porque eu acho que tem realmente muitos jovens, muitos filhos que não se sentem seguros para sair da casa, como a gente bem fala, debaixo da asa da mãe. Não é isso? Niel, que eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Eu queria que você pudesse deixar os seus contatos das redes sociais também, para que o pessoal possa entrar em contato com você caso precise. Tá, Instagram ou Facebook, é só colocar Niel Quinóbrega. E aí eu tô sempre postando alguma dica, sugerindo algum texto, enfim, tô sempre tentando auxiliar um pouco essa melhor qualidade de vida dos pais, dos adolescentes, das crianças, como um todo. Ok, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui. Gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda tem mais uma série, mais um episódio da série sobre adoção para exibir para vocês. Também tem uma dica de culinária que eu vou te passar. E é claro, já está acabando o mês de maio, começa o mês de junho, a gente se recebe aqui no estúdio também daqui a pouquinho a banda Morfil. Vamos dançar um pouquinho de forró, tá? Eu volto já.